Salve, salve, meu amigo OABeiro, minha amiga OABeira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje falarei a respeito das preliminares de contestação para a prova da segunda fase do exame da OAB em Direito do Trabalho. Esse é um tema que os alunos têm bastante dificuldade e por isso que eu fiz esse vídeo em que eu vou chamá-lo de Manual Didático das Preliminares de Contestação. Por quê? Com esse vídeo você não terá mais nenhuma dúvida a respeito deste tema. Se você não me conhece, eu sou o professor Renato, já deixa a sua curtida aí nesse vídeo e também me segue, que eu tenho muita coisa sobre OAB e prática trabalhista aqui no meu canal no YouTube. E agora, roda a vinheta aí, produção. Zoeira, gente, não tem nem produção e nem vinheta, aqui é tudo comigo mesmo. Vamos lá, vamos falar a respeito deste tema super importante, que é preliminar de contestação. Antes de começar a tratar do tema, eu quero aqui deixar claro que eu fiz um material específico e especial para vocês a respeito deste assunto e inclusive também coloquei sobre as prejudiciais de mérito da contestação. E tudo isso você encontra aqui na descrição do vídeo, tem um link, você vai cair lá no site do WeTransfer e lá você pode baixar o nosso material, tudo bem? Esse material eu vou compartilhar ele aqui na tela com vocês. E aí você também já pode aí baixar o material para acompanhar essa videoaula de hoje comigo. Tudo bem? Gente, qual que é a dificuldade das preliminares de mérito que os alunos têm na contestação da segunda fase do exame da OAB em Direito do Trabalho? Primeira dificuldade que os alunos têm. As preliminares, elas não estão lá na nossa CLT. As preliminares, elas estão no artigo 337 do CPC. E uma brincadeira que eu gosto bastante de fazer é que para você, que vai prestar segunda fase em Direito do Trabalho, você precisa ficar fixado na sua cabeça. Sempre que alguém falar preliminar, você precisa lembrar do artigo 337 do CPC. Falou preliminar, lembra, preliminar 337 do CPC. Isso precisa ser um mantra na nossa vida. Preliminar está no artigo 337 do CPC. Se não está no 337 do CPC, não é matéria preliminar. E se está no 337 do CPC, necessariamente na sua contestação, essas matérias, esses temas têm que ser colocados na parte de preliminar. Tudo bem? Então, primeira coisa importante que nós falamos aqui na aula é que todas as preliminares, nós temos um rol taxativo, estão no artigo 337 do CPC. Então, se não está, não é preliminar. E se está, tem que ser tratado, tem que ser colocado lá no tópico de preliminar. Tudo bem? Então, galera, disso que eu acabei de falar, nós tiramos uma coisa importantíssima, que é o seguinte: a partir do momento que você tem as preliminares no 337, a forma mais fácil de você localizar uma preliminar em um exercício de exame de ordem, principalmente na peça processual, se for cobrada uma contestação, é deixar o 337 aberto aí ao seu lado. Portanto, pegue aí a sua CLT, pegue o seu material de consulta e deixe o 337 aberto aí ao seu lado. Vai ser importante para a gente conversar a respeito de todos os incisos do artigo 337. Tudo bem? Então, rol taxativo, artigo 337 do CPC, todas as preliminares estão aí. E para você localizar a preliminar, elas estão no artigo 337. Tá? Antes também de começar a falar a respeito das preliminares, é interessante que você entenda, tá, que a preliminar, em regra, ela vai extinguir ou o pedido ou o processo sem resolução do mérito, tá? Então, sempre o seu pedido, em regra, nas preliminares de mérito de contestação, será a extinção sem resolução do mérito, tudo bem? Então, pedido, extinção sem resolução do mérito. Agora, pode ser que essa extinção sem resolução do mérito seja do pedido da petição inicial da reclamação trabalhista, né? Ou a extinção de toda a reclamação trabalhista, ou a extinção de todos os pedidos referentes lá à reclamação trabalhista. E aqui também não tem como eu te traçar uma regra de quando é pedido e de quando é extinção de todo o processo, tá? Por que não tem como eu te traçar essa regra? Porque, gente, vai depender do caso em concreto. Então, vamos trazer aqui, por exemplo, uma inépcia de um pedido.
Então, um pedido que foi feito lá de forma indeterminada, sendo que isso não pode ser realizado. Olha, veja só, imagina que eu tenha 5 pedidos na minha petição inicial e somente um foi feito de forma indeterminada. Veja que só esse pedido apresenta problema. Os outros 4 não apresentam problema processual. Dessa forma, os outros 4 o juiz pode analisar. Agora, esse não. Então, se você está em contestação, o ideal é que você peça a extinção deste pedido sem resolução do mérito, tudo bem? E não do processo inteiro. Agora, de outra forma, vamos pegar aqui como exemplo a perempção, né? Que é aquele prazo de 6 meses em determinadas ocasiões que o reclamante não pode distribuir a reclamação trabalhista. Galera, na situação de perempção, por exemplo, a extinção que eu vou pedir, né? A extinção de todo o processo sem resolução do mérito. Tudo bem? Ao longo do nosso vídeo de aula hoje, nós vamos falar então algumas hipóteses em que é extinção só do pedido e hipóteses que são extinção de todo o processo. Eu vou dando vários exemplos aqui, você vai ver que através de exemplos vai ficar muito mais simples de você entender, porque às vezes isso parece uma coisa muito viajada, uma coisa que não está na sua prática, tá? No seu dia a dia. Então fica aí comigo, vamos lá para a aula. Tá aí com o 337, vamos falar dele, tá? Antes de começar também, lembrei só de uma coisa importante, que é o seguinte, sempre que você for pedir a extinção sem resolução do mérito, tudo bem? Em regra, você vai fundamentar em algum dos incisos do artigo 485. É bom que você fundamente o seu pedido de extinção sem resolução do mérito, tá? Também lá no 485 do CPC. Ok? Então vamos lá, galera, estudar especificamente a respeito de todos os incisos do artigo 337. O inciso número 1, ele fala sobre inexistência ou nulidade de citação. Meus amigos, esse inciso 1 é muito difícil de ser cobrado em contestação. Por que ele é muito difícil de ser cobrado em contestação? Porque, galera, normalmente quando você apresenta a sua contestação, quando você oferece a contestação, tá? Isso vai ser reconhecido como você aceitando a citação, tudo bem? Isso, inclusive, por exemplo, a inexistência ou nulidade de citação nunca foi cobrado no exame da OAB. Nenhuma vez. Isso nunca caiu no exame da OAB. Então, por isso que é muito difícil ser cobrado. Por quê? A partir do momento que eu tenho a pessoa fazendo a contestação, automaticamente ela está sabendo da ação. Então, nós não temos nulidade de citação. Mas, caso isso venha a ser cobrado no seu exame de ordem, tudo bem? Você vai ter que falar a respeito de nulidade. E aí você vai pedir, tá, a nulidade do processo ou da citação, ou para que seja reaberto o prazo de defesa. Enfim, como eu disse, o inciso 1 muito difícil de ser cobrado na sua prova. Inclusive, eu nem coloquei aqui como exemplo um tópico que você pode utilizar lá no exame da OAB. Por quê? Acho pouquíssimo provável, para não dizer improvável, de ser cobrado na sua prova. Tudo bem? Agora, o inciso 2, galera, ele necessita de várias considerações e tem muita coisa importante para a gente falar a respeito dele aqui. Inciso 2, ele fala de incompetência absoluta e relativa. E, na verdade, ele coloca a palavra ou aí, né? Porque ou a incompetência absoluta ou a relativa vai ser preliminar de contestação. Acontece que, no processo do trabalho, né? Lembra que nós estamos no CPC, no processo do trabalho, a incompetência relativa ela está relacionada com o local de ajuizamento da ação. Então anota isso no seu caderno, tá? A incompetência relativa está relacionada com o local de distribuição da reclamação trabalhista. E eu não discuto isso em preliminar de contestação. Então, a minha dica é que se você tiver um lápis aí, risca a palavra relativa, tá? Para você relembrar, sempre que você olhar o relativo arriscado, que a incompetência relativa no processo do trabalho, eu não faço em preliminar de contestação, tudo bem? Eu faço em uma ação apartada, na verdade em uma peça apartada, tá? Em uma peça apartada, que é a peça de exceção de incompetência territorial. Essa peça está lá no artigo 800 da CLT, tudo bem? Peça de exceção de incompetência territorial. Eu prometo que depois, mais para frente, eu faço um vídeo aqui falando sobre a peça de exceção de incompetência territorial, porque esse é um tema bastante cobrado como questão no exame da OAB.
Então, incompetência relativa eu não vou fazer em preliminar de contestação. Agora, gente, incompetência absoluta, o que você vai escrever no seu caderno? Está relacionado com a matéria. Se incompetência relativa está relacionado ao território ou ao lugar de ajuizamento da ação, a incompetência absoluta está relacionado com a matéria. E essa sim, tá? É bastante cobrada no exame da OAB. Pessoal, quais são as duas matérias que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar e caem bastante lá na peça, tá? Eu estou falando aqui especificamente de peça no exame da OAB. Galera, duas matérias, anote aí. E se você não quiser anotar também, se você pegar o nosso material, que de novo está aqui embaixo do vídeo, tá? Você vai ver que eu falei a respeito disso. Então, duas matérias. Matéria número 1, questão relativa à condenação criminal. Então, gente, não importa que teve, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, não importa que teve falsa anotação na carteira de trabalho ou trabalho sem anotação na carteira, todos esses que às vezes o empregador pode responder por um crime, tá, contra a organização do trabalho, a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar nenhum desses crimes. Então, por exemplo, cai bastante no exame da OAB, o reclamante pedindo a condenação criminal, às vezes do empregador ou às vezes dos sócios da empresa, sócios do empregador. Galera, como que você vai rebater isso? Você vai abrir uma preliminar de incompetência absoluta, tudo bem? Então, primeira matéria que você precisa lembrar a respeito de incompetência absoluta é a situação da competência criminal. A Justiça do Trabalho, de novo, não tem competência criminal, tá? Não tem competência para determinar aí a prisão em razão de violação ou então de tipificação, né, de crimes contra a organização do trabalho. Lembrando que nos termos, agora eu não vou lembrar de cabeça, tá? Mas se eu não me engano é o 109, inciso 6 da Constituição Federal. A competência está aí no nosso material, depois vocês acompanhem aí. 109, inciso 6, a competência é dos juízes federais. Tudo bem? Então não compete à Justiça do Trabalho julgar isso. Essa competência vai ser da Justiça Federal. Tudo bem? Fechado? Então essa é a primeira matéria, a incompetência absoluta com relação à matéria criminal. A segunda matéria importante que nós temos também é com relação ao INSS. Tudo bem? Matéria relativa ao INSS. A Justiça do Trabalho, normalmente, ela não tem competência para determinar o recolhimento do INSS. Isso cai bastante na prova, tá? Cai mais ou menos um exercício dizendo assim, olha, Renato trabalhou na empresa X, a empresa X não efetuou o pagamento do INSS e Renato pleiteia em sua reclamação trabalhista que a empresa seja compelida, ou seja obrigada a realizar o recolhimento do INSS mensal. Galera, a Justiça do Trabalho não tem competência para determinar o recolhimento desse INSS, tudo bem? Se você vai encontrar isso aonde? Lá no artigo 114 tem várias normas, tá? Mas principalmente no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal. O artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal vai dizer que a Justiça do Trabalho só tem competência para determinar a execução de ofício das contribuições sociais, ou seja, do INSS, das sentenças que proferir. E aí, gente, como que nós interpretamos isso, das sentenças que proferir? Significa o seguinte, que a Justiça do Trabalho só tem competência para determinar o recolhimento do INSS quando ele for parcela reflexa. Ou seja, imagina assim, lembra, aqui para a segunda fase, você precisa saber o que são verbas de caráter salarial e verbas indenizatórias. Vou pegar como exemplo aqui o adicional de periculosidade. Então, por exemplo, o reclamante está pedindo adicional de periculosidade. Ele não vai pedir só o adicional de periculosidade, pessoal. Ele vai pedir o adicional de periculosidade e os reflexos desse adicional nas demais verbas contratuais e rescisórias. Dentro das verbas contratuais, nós temos o INSS. Então, esse INSS, como parcela reflexa de uma condenação da Justiça do Trabalho ao pagamento de uma verba salarial, a Justiça do Trabalho tem competência. Mas não fique tão preocupado com a situação que a Justiça do Trabalho tem competência. Porque, na verdade, o que eu quero aqui te falar e o que mais cai na OAB é quando a Justiça do Trabalho não tem competência, tá?
para determinar o recolhimento do INSS, que é exatamente o que eu te falei agora há pouco. Ou seja, o reclamante foi lá e pediu para a Justiça do Trabalho para a Justiça do Trabalho condenar, né, o empregador a efetuar o recolhimento do INSS, porque isso não foi feito. Nessa hipótese, você vai abrir um tópico de incompetência absoluta. Fechou? O que eu vou fazer com você agora, gente? Como esse tópico ele tem muita chance de cair na sua prova, eu coloquei aqui um exemplo na apostila e eu vou te explicar esse exemplo. Então, eu vou compartilhar aqui na tela o exemplo. Presta atenção aí. Fechou? Vamos lá. Olha aí o exemplo. Deixa eu só diminuir minha cara feia aqui, ó. Pronto. O exemplo que eu deixei para vocês. Incompetência absoluta, então vai ser o nome do tópico incompetência absoluta. E aí eu venho. Lembra que o ideal é você dividir os seus tópicos em 3 momentos. Você vai narrar um fato, vai colocar um fundamento e vai fazer um pedido. Tudo bem? É a regra que eu chamo na minha comunidade da aprovação, que é o meu curso de segunda fase, a regra do FAFUP. Regra do FAFUP. Tem que ter um fato, tem que ter um fundamento e tem que ter um pedido para o seu tópico ficar do jeito que o examinador quer ler. Então, olha só o fato. O fato é que o reclamante pediu a condenação criminal dos sócios da reclamada. Fato. Olha o fundamento. Como eu disse, 109, inciso 6 da Constituição. Segundo estabelece o artigo 109, inciso 6 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho, não sendo competência da Justiça do Trabalho. Aí olha como é que fica o pedido. Veja que nesse caso a extinção somente deste pedido de condenação criminal. Diante do exposto, requer a extinção do pedido. Qual pedido de condenação criminal? Sem resolução do mérito, nos termos do 485, inciso 4. Ó, fique tranquilo que aqui na apostila eu deixei no nosso material de apoio quais são os incisos do 485 que você vai usar. Tudo bem? Então deixei todos os incisos. Pessoal, imagina que fosse a situação do INSS. Como que ficaria o tópico? Muito parecido. Você iria dizer que o reclamante, ele pediu, né? Ele requereu que a empresa fosse obrigada a determinar a fazer o recolhimento do INSS. Você iria dizer que nos termos do artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, apenas compete à Justiça do Trabalho o recolhimento do INSS decorrente das sentenças que proferir. E aqui é a mesma coisa, requer a extinção do pedido sem resolução do mérito, nos termos do 485. Fechou? Ó, eu me comprometo aqui a qualquer dúvida que você tiver, ou colocar aqui nos comentários desse vídeo, ou me mandar lá no Instagram. No Instagram eu sou o Prof. Renato, @oprofrenato. Me chama lá no direct, que eu terei o prazer de retirar as suas dúvidas. Tudo bem? Então, inciso 2, fechamos aí. Deixa eu parar de compartilhar a tela para a gente voltar à nossa conversa. Beleza? Vamos lá, galera. Próximo inciso é o inciso 3, o inciso que fala da incorreção do valor da causa. Meus amigos, minhas amigas, pouquíssimo provável disso cair na sua prova, tá? Mas o que seria a incorreção do valor da causa? Simples. Imagina que o reclamante fez 5 pedidos, cada pedido desse ele colocou o valor de R$1.000. E aí, quando chegou o valor da causa, ele, ao invés de somar os pedidos, ele colocou um valor errado. Deixou lá R$2.000, por exemplo. Ora, se são 5 pedidos de 5.000, o valor da causa deveria ser 5.000. Nessa situação, tá? Ele errou. Então, você vai ter que abrir uma preliminar de incorreção do valor da causa. Ficou claro? Então, incorreção do valor da causa, muito simples. Não vejo a hipótese dele ser cobrado no seu exame de ordem. Então vamos falar somente isso a respeito dele. Agora, galera, o inciso 4, inépcia da petição inicial, cai bastante no exame da OAB, né? Então deixa grifado aí o inciso 4, porque o inciso 4 do 337 cai bastante no exame da OAB, inépcia da petição inicial. E por mais que está escrito aí no inciso 4, inépcia da petição inicial, o que mais cai são inépcias de pedidos e não da petição inicial inteira. Mas, vamos falar então o que cai na sua prova. Por mais que o nome está inépcia da petição inicial no inciso 4, nós temos, a bem da verdade, lá nos exercícios e na peça, inépcia de pedidos e não da petição inicial inteira. Como que eu sei o que é inépcia da petição inicial? Muito, muito simples, gente. É só você ir no artigo 330, parágrafo 1º do CPC. O artigo 330, parágrafo 1º do CPC, ele vai te dizer quais são as hipóteses em que a petição inicial ou o pedido
for inepto. Tudo bem? Então, o artigo 330, parágrafo 1º, pega ele aí na sua CLT, tá? Se precisar, dê um pause nesse vídeo e abra lá no artigo 330, parágrafo 1º, para eu te falar quais são as hipóteses de inépcia da petição inicial ou inépcia do pedido. Fechou? Chegou aí no parágrafo 1º? Então vamos lá. Galera, deixa eu me sentar direito aqui na cadeira. Vamos falar quais os incisos que caem na sua prova. Pessoal, as duas situações que mais caem na OAB sobre inépcia são as seguintes. O inciso 1, parágrafo 1º, que é ausência de pedido ou causa de pedir, e o inciso 2, quando o pedido for indeterminado ou for genérico, tá? Essas são as duas hipóteses que caem no exame da OAB e que eu vou falar aqui para você nesse vídeo, porque se eu fosse comentar tudo a respeito de tudo, óbvio que nós teríamos aqui um vídeo de 3 horas e ninguém iria assistir ele. Esse vídeo aqui foi feito para ser rápido, simples e didático. Primeira hipótese, gente, o que é faltar pedido ou causa de pedir? Eu sempre digo assim, galera, para a prova da OAB, como que você vai saber o que é pedido e o que é causa de pedir? Você vai ter que pegar lá no exercício o que o reclamante está falando e vai ter que identificar duas coisas. Primeira coisa, o que ele quer. O que o reclamante quer é o pedido. Então, anota aí. O pedido é o que o reclamante quer. Então, o exercício vai dizer assim: o reclamante requereu pagamento do adicional noturno. Esse é o pedido. Então, sempre o que ele quer vai ser o pedido. O reclamante requereu danos morais. Esse é o pedido. O reclamante requereu adicional de periculosidade. Esse é o pedido. Tudo bem? Só que além do pedido, é necessário também ter a causa de pedir respectiva a esse pedido. Então, lembra, eu tenho que ter tanto o pedido, que é o que ele quer, quanto a causa de pedir. Que a causa de pedir é a historinha do porquê ele quer. Tudo bem? Lembra, causa de pedir é a historinha do porquê ele quer. O exercício, gente, tem que te explicar por que o reclamante está fazendo aquele pedido. Então, por exemplo, é o adicional noturno? Então ele tem que falar, requereu adicional noturno porque trabalhou à noite. Pronto, está justificado. Lembra que se é certo ou errado, eu não entro como preliminar. Eu vou colocar lá no mérito, tudo bem? Então, a preliminar aqui é se faltar o pedido ou a causa de pedir. Então, se faltar o pedido, que é o que ele quer, ou se faltar a historinha do porquê ele quer. Faltou a historinha ou faltou o pedido, especificamente isso será inepto, tudo bem? E lembra que quando cai na OAB, não vai ser inépcia da petição inicial inteira, tá? Vai ser inépcia especificamente desse pedido. Cai bastante na OAB, gente, situação de periculosidade sem causa de pedir, tá? Então ele não fala por que ele quer periculosidade, ele não fala se ele andava de moto, ele não fala se é referente a agente explosivo, agente inflamável, energia elétrica, ele não fala, simplesmente ele requereu a periculosidade. E aí você fica assim no exercício, ó, nossa, meu Deus, eu não tô, mas por que ele está pedindo isso? Quando você ficar assim, gente, pro exercício, nossa, mas por que ele está pedindo isso? Muito provavelmente nós temos uma inépcia, tudo bem? Então, inépcia é ausência de pedido ou causa de pedir. Essa é a primeira hipótese de inépcia que cai. A segunda inépcia, a hipótese de inépcia que cai no seu exame de ordem, ela já foi cobrada 2 vezes, tá? Até o momento em que eu fiz esse vídeo, é o reclamante colocar que trabalhou aos feriados, mas não indicar quais foram os feriados trabalhados. Então, vai cair exatamente isso. Reclamante requer o pagamento de horas extras com adicional de 100% pelo trabalho em feriados, mas não apontou quais foram os feriados trabalhados. Essa é uma hipótese de pedido indeterminado, ou também conhecido como pedido genérico. O pedido não pode ser genérico, tá, pessoal? Por conta disso, se você ver essa situação dos feriados, você vai abrir um tópico aí de inépcia, não por conta de falta de pedir ou pedido, mas sim por conta de pedido indeterminado. Tudo bem? Essas são as duas situações que são mais cobradas no exame da OAB. Vamos ver um exemplo aqui de como que fica um tópico do pedido de inépcia. Olha lá. Deixa eu aumentar aqui, não precisa não, tá beleza. Lembra, tópico com fato, fundamento e pedido, a regra LIND do FAFO-P. Olha o fato. Na petição inicial da reclamação trabalhista, consta o pedido de condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, sem a indicação de causa de pedir. Então veja que aqui é a hipótese de ter pedido e não ter causa de pedir.
Vamos para o fundamento. Segundo estabelece o artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, a petição inicial será inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a petição apresenta apenas o pedido, estando ausente a causa de pedir, sendo, portanto, inepta nesse particular. Veja que o problema, galera, não é da petição inicial inteira, mas somente do pedido de dano moral. Então, eu vou requerer a extinção do pedido, tá? Qual o pedido de dano moral, sem resolução do mérito nos termos do 485, inciso 1. Fechou? Fato, fundamento e pedido. Então, mais uma hipótese aí, inciso 4, estudado a respeito do artigo 337. Próximo inciso, gente, é o inciso 5, que fala de perempção. Meus amigos, nós não vamos aplicar as hipóteses de perempção, principalmente para a OAB, tá? Para fins de OAB, na prática isso dá uma discussão, mas para a OAB não dá discussão. Nós não vamos aplicar as hipóteses de perempção do processo comum, mas sim as hipóteses de perempção lá do processo do trabalho. Você encontra a respeito de perempção, gente, nos artigos 731 e 732 da CLT. As hipóteses de perempção no processo do trabalho estão no artigo 731 e no artigo 732 da CLT. Inclusive, eu indico você fazer remissão aí, no inciso 5, aos artigos 731 e 732 da CLT. Então, pega aí o inciso 5 e faça remissão aos 731 e 732 da CLT. Qual é a hipótese de perempção mais comum que nós temos cobrada no exame da OAB? Galera, a hipótese que mais cai no exame da OAB, tá? Na verdade nunca caiu como peça efetivamente, mas cai bastante em questão, é o seguinte: o reclamante vai lá, ele distribui a reclamação trabalhista, o juiz marca a audiência e ele falta dessa audiência. Quando ele falta dessa audiência de forma injustificada, o processo é arquivado. Aí ele vai lá, paga as custas, né, que ele tem que pagar, distribui de novo essa reclamação trabalhista. O juiz marca uma nova audiência, ele vai lá e falta de novo dessa audiência, de forma injustificada. Então, o artigo 732 diz expressamente que quando o reclamante por duas vezes deixar o processo ser arquivado por faltar na audiência, aí ele vai ficar 6 meses sem poder distribuir essa ação. Se ele distribuir a ação dentro desses 6 meses, você, como advogado do empregador, vai alegar a perempção. Tudo bem? E note aqui, gente, que a perempção, no caso, ela vai extinguir, ela é um problema que prejudica todo o processo, tá? Que prejudica todo o processo. Então, a perempção, no presente caso, a gente vai pedir a extinção do processo, extinção de todo o processo sem resolução do mérito. Extinção de todo o processo sem resolução do mérito. Vamos ver como é que fica um tópico a respeito de a respeito de perempção. Olha lá, vamos compartilhar a tela aí. Tem um mosquitinho doido aqui. Vamos compartilhar a tela. Tá lá, tópico de perempção, ó, gente. O reclamante ajuizou a ação 1 mês após o arquivamento do segundo processo. Esse é o fato, tá? Esse é o fato. Ajuizou a ação 1 mês após o arquivamento do segundo processo. Qual que é o fundamento? Segundo estabelece o artigo 732, eu vou explicar que ele tinha que ter esperado 6 meses. O reclamante que deixar o processo ser arquivado por 2 vezes seguidas em razão de se ausentar na audiência de forma justificada, deverá esperar 6 meses para distribuir novamente a ação. Expliquei o fundamento que ele tem que esperar 6 meses. E aí vou fazer o pedido. Olha lá, diante do exposto, requer a extinção do processo e não do pedido, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, nesse caso, inciso 5. Fechou? Então esse é um exemplo aí que você pode utilizar de tópico para fins de exame de ordem. Ok? Inciso 5, então, estudado. Vamos agora para o inciso 6. Vamos falar de litispendência. Tá? O conceito de litispendência, meus amigos, minhas amigas, também não está na CLT. O conceito de litispendência está aí, tá? Nos parágrafos do artigo 337. Eu peço que depois, não agora na aula, ou se você quiser, pausa aí esse vídeo para você ler atentamente aos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 337. Mas basicamente do CPC, tá, gente? Do CPC, litispendência, tá tudo lá no CPC.
Mas basicamente, o que vem a ser a litispendência? A litispendência acontece sempre que eu tenho uma ação em curso discutindo um pedido. Eu tenho uma ação em curso discutindo um pedido. O reclamante vai lá e ajuiza uma outra ação com um pedido idêntico ao que está nessa ação em curso. Beleza? Então eu tenho pedido idêntico, mesmas partes, tá? Mesmo pedido e mesmas partes. E essa primeira ação, ela está em curso. Nessa hipótese, eu tenho uma hipótese, tá? De litispendência. Então, o instituto se chama litispendência. Se eu tenho uma ação aqui que já está discutindo esse pedido, eu não posso soltar outra, tá? Evidentemente, discutindo a mesma situação. Então, se eu soltar a ação discutindo a mesma coisa, o que aconteceu? Litispendência. E você vai ter que escrever essa palavra na sua prova, tá? Vai ter que escrever litispendência. Costumo brincar com meus alunos, né? Lá na comunidade de aprovação e também com os meus alunos de Ribeirão Preto, que eu sou professor universitário também, que, gente, no direito nós temos algumas palavras difíceis. Aqui, nós somos do interior do estado de São Paulo, muito próximo de Minas Gerais. Se fosse aqui pra gente, pessoal, tudo ia chamar trem, tá? Não ia chamar litispendência, por exemplo, ia chamar trem. Mas aí o legislador optou por dar esse nome, na verdade o doutrinador, tá? Os doutrinadores optaram por colocar o nome litispendência. Então não tem jeito, você tem que colocar esse nome na sua prova, você tem que entender o que é litispendência. Fechou? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, pelo amor de Deus, pode colocar aqui pra mim no comentário ou me chamar lá no Instagram, @oprofrenato. Então, existindo litispendência, você tem que efetivamente abrir aí um tópico na sua preliminar de mérito para falar a respeito deste tema que é a litispendência. Vamos ver como é que fica o nosso tópico de litispendência? Não, professor, vamos sim, gente. Você precisa saber dessas matérias, tá? Para a segunda fase do exame da OAB. Então, olha lá, da litispendência. O reclamante já havia ajuizado uma ação contra a reclamada pleiteando a equiparação salarial e a ação está em grau de recurso. Segundo estabelece o artigo 337, parágrafo 3º do CPC, ocorrerá a litispendência quando se repete uma ação que está em curso, tendo ocorrido tal situação com o pedido de equiparação salarial. Veja de novo que o pedido, o que foi repetido, foi só de equiparação salarial. Então, eu vou pedir a extinção, diante do exposto, requer a extinção do pedido de equiparação salarial, sem resolução do mérito nos termos do 485 do CPC. Ok? Fechou? Mais um inciso aí do 337, visto e entendido. Vamos lá para o próximo inciso, que é o inciso 7 da coisa julgada. Galera, coisa julgada ela é muito próxima da litispendência. A diferença primordial entre litispendência e coisa julgada é que na litispendência eu repito um pedido que tem ação em curso. Já na coisa julgada, eu repito um pedido que estava em uma ação com trânsito em julgado. Fechou? Então, olha a diferença entre litispendência e coisa julgada. Na litispendência, eu repito um pedido de um processo que está em trâmite, por exemplo, está em grau de recurso. Na coisa julgada, não. Eu repito um pedido que estava em um processo com trânsito em julgado. E aqui o que é importante que fique claro na sua cabeça, tá? É importante que fique claro que quando eu faço um acordo trabalhista, eu tenho trânsito em julgado daquele processo. Então, galera, se o exercício mencionar fulano fez acordo a respeito das horas extras e depois ele foi lá e distribuiu a ação cobrando horas extras, qual o instituto que nós deveremos alegar? O instituto da coisa julgada. Então, eu não posso discutir novamente as horas extras porque eu já fiz acordo com relação a esse tema, já fiz acordo judicial, tá? Lembra disso, já fiz um acordo judicial. Portanto, coisa julgada é diferente da litispendência porque eu tenho um processo transitado em julgado. E segundo ponto que eu quero muito que você se recorde, tá? É que quando eu faço um acordo, há coisa julgada. Tudo bem? Eu costumo brincar com os meus alunos e usar a seguinte frase: acordo homologado, trânsito em julgado. Rimou, hein? Acordo homologado, trânsito em julgado. Acordo homologado, trânsito em julgado. Lembra disso, né? Que você lembra também da coisa julgada. Vamos ver como é que fica o tópico de coisa julgada para fins de exame de ordem.
Olha lá, tópico da coisa julgada, pessoal. Fato, o reclamante já havia feito acordo com relação às horas extras e pleiteia o pagamento de tal verba novamente nessa ação. Segundo estabelece o 831, parágrafo único da CLT, o acordo homologado vale como decisão transitada em julgada. Dessa forma, operou-se a coisa julgada, tá? Não é julgada, é julgada, depois você corrige aí no material, quanto ao pedido de horas extras. Lembra que, de novo, aqui, ó, o problema foi só com relação às horas extras. Então, eu vou pedir a extinção somente das horas extras. Diante do exposto, requer a extinção do pedido de horas extras, sem resolução do mérito, nos termos do 485, inciso 5 do CPC. Fechou? Mais, então, um inciso do 337 estudado aqui nessa nossa super aula falando a respeito das preliminares de contestação. O próximo inciso, gente, é o inciso da conexão, que é o inciso 8. Ele também não vai cair na sua prova, tá? Nunca caiu como pergunta e dificilmente cairia em uma peça. Mas o que eu tenho conexão? Tá? Se eu tenho, tá, um pedido comum dentro de duas partes, eu preciso que essa ação seja julgada pelo mesmo juiz. Por exemplo, vamos imaginar, galera, que o reclamante vai lá e solta um processo falando de horas extras contra a empresa X. E aí, depois de um mês, por exemplo, ele vai lá e solta um processo de novo contra a mesma empresa pedindo equiparação salarial. Aí, o que você tem que fazer? Pedir nesse segundo processo, que é contra a mesma empresa, conexão para que eles sejam julgados de forma conjunta, tá bom? Então, conexão você vai encontrar no artigo 55 do CPC. Vou pedir aí como tarefa desse vídeo, leia o artigo 55 do CPC, que fala a respeito do tema de conexão. Por quê? Dificilmente ele vai ser cobrado no seu exame de ordem. Tudo bem? Assim como o inciso 8 dificilmente vai ser cobrado, o inciso 9 também dificilmente será cobrado. O inciso 9 fala de incapacidade da parte, né? Ou defeito de representação, ou falta de autorização. Seria na seguinte hipótese. Imagina lá, gente, o reclamante é menor de idade, ele quer pedir vínculo de emprego, então ele quer entrar com uma ação trabalhista, só que não teve autorização dos seus pais. Ora, se não teve autorização dos pais, ele não pode ajuizar essa ação. Você, como advogado do reclamado, vai fazer o quê? Abrir uma preliminar de incapacidade de parte ou defeito de representação, tudo bem? Ou então, imagina só, o exercício vai lá e narra pra gente uma situação que a pessoa tem um déficit mental, imagina? E ela precisa de representação para ajuizar a ação. Nessa hipótese também, é uma hipótese que você abriria essa preliminar de incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Aqui também, tá? Aqui também nunca foi cobrado no exame da OAB e dificilmente eu vejo a possibilidade disso cair na prova. Agora, o inciso 10 é um inciso muito interessante, principalmente depois que veio a reforma trabalhista, lá em novembro de 2017, e autorizou cláusula arbitral em contrato de trabalho. Tudo bem? Aqui eu vou pedir para que, próximo aí do inciso 10 do artigo 337, você anote aí, né, faça remissão ao artigo 507A da CLT. Artigo 507A da CLT. O 507A da CLT é o artigo que autoriza, tá? Que autoriza e coloca os requisitos para que nós tenhamos cláusula arbitral no contrato de trabalho. Tudo bem? Então tá lá os requisitos no 507A. Eu não vou parar a aula, não vou falar aqui sobre os requisitos da cláusula arbitral. Eu vou falar aqui sobre a preliminar de convenção de arbitragem. O que é convenção de arbitragem? Gente, a partir da reforma trabalhista de novembro de 2017, eu tenho a possibilidade do empregado e do empregador não levarem o litígio dele, a disputa deles, para a Justiça do Trabalho, mas sim para uma Câmara de Arbitragem. Professor, eu nunca ouvi falar isso. O que é Câmara de Arbitragem? Pessoal, Câmara de Arbitragem, sendo bem leigo aqui, falando de uma forma mais simples, tá? Seria basicamente um processo, tá? Ou uma galera que vai discutir essa lide de forma privada.
Então, ao invés de eu levar para a Justiça do Trabalho, eu levo para uma Câmara de Arbitragem a discussão relativa àquele contrato de trabalho. E aí, galera, a convenção de arbitragem, ela não pode ser implícita. Você não vai tirar da sua cabeça. Você não vai falar assim, porque o reclamante ganhava muito, o salário dele era muito alto, eu vou presumir que existe convenção de arbitragem nesse contrato de trabalho. Não, gente. O exercício ele tem que dizer expressamente que existe uma cláusula arbitral no contrato de trabalho. Se ele não disser que existia uma cláusula arbitral no contrato de trabalho, não tem como você falar, tá, de preliminar de convenção de arbitragem. Então, tendo uma cláusula arbitral, lembra disso. As partes daquele contrato de trabalho, o empregado e o empregador, não podem, tá, levar para a Justiça do Trabalho aquela discussão. Eles têm que levar para a Câmara de Arbitragem que eles optarem. Então é isso que é uma cláusula arbitral. Se o reclamante não levou para a Câmara Arbitral, você, como advogado do empregador, tem que abrir uma preliminar de mérito falando a respeito da convenção de arbitragem. Ficou claro? Inciso 10, vamos ver como fica um tópico de convenção de arbitragem. Vamos pôr na tela aí. Olha lá. Conforme contrato em anexo, houve pactuação de convenção de arbitragem. Fato. Fundamento. A CLT autoriza em seu artigo 507-A que os empregados com remuneração superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os regimes de previdência, para os benefícios do regime geral de previdência social, poderão pactuar cláusula compromissória de arbitragem. Então, estou explicando que pode ser feito aquilo. Faz o pedido, extinção do processo, lembra que aqui vai ser do processo inteiro, porque isso aqui prejudica o processo inteiro, sem resolução do mérito, nos termos do 485, inciso 7 do CPC. Tá? Então, mais um exemplo aí que nós vencemos de preliminar do artigo 337. Próximo inciso que nós temos é o inciso 9. Tá? O inciso 9, gente, fala de ausência de legitimidade ou de interesse processual. Primeiro, o que é ausência de legitimidade? Gente, eu também acho muito difícil cair, tá? No exame da OAB, para que fique claro. Mas, caso caia, só para você entender o que é, o que seria a ausência de legitimidade. Gente, a pessoa trabalhou, por exemplo, tá? A pessoa trabalhou para minha esposa. Então, ele trabalhou para minha esposa. E aí ele vai lá e coloca o Renato no polo passivo da ação. Gente, eu nunca dei ordens para ele, eu nunca paguei salário, eu nunca fiz nada. Então, eu sou uma parte ilegítima nessa ação. Esse seria um exemplo de ausência de legitimidade. Agora, o que é o interesse processual? Gente, ausência de interesse processual, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Mais didático e mais simples. Se é que um dia isso cair na OAB, a pessoa usa a medida errada. Então, por exemplo, ao invés de ajuizar uma reclamação trabalhista, o reclamante vai lá e ajuiza um mandado de segurança, tá? Que não é a medida cabível para ele pedir os direitos dele. Então, ao invés de ele ajuizar uma reclamação trabalhista, ele ajuiza um mandado de segurança. Você vai falar que ele usou a medida inadequada. Usar a medida inadequada, nós iremos chamar de ausência de interesse processual. Tudo bem? Esse é um exemplo mais simples. Não vejo a hipótese do inciso 9 caindo no seu exame de ordem. Tudo bem? Então, por isso que nós não vamos fazer aqui um exemplo do inciso 9, não, né, gente? Do inciso 11 da CLT. Agora, o inciso 12, ele tem chance de cair na sua prova e eu vou pedir para que você grife a parte do inciso 12 que diz ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Tá? Vamos lá falar a respeito rapidinho de um artigo importante da CLT, que é o 844, parágrafo 2º e parágrafo 3º da CLT. Artigo 844, parágrafo 2º e parágrafo 3º da CLT. Esses artigos, depois você vai lê-los, tá? Não agora, não nesse momento. Eles falam a respeito da seguinte situação, do reclamante que falta da primeira audiência de forma injustificada, tá? Nessa hipótese, ele tem que pagar as custas processuais deste processo que ele deixou ser arquivado,
sob pena de não poder distribuir essa ação novamente, tá? Então, tudo isso está lá no 844, parágrafo 2º. E o parágrafo 3º diz o seguinte, que se ele não pagar essas custas processuais, ele não pode distribuir essa ação novamente. Agora, imagina só que aconteça o seguinte, o reclamante vai lá, tá? O reclamante vai lá, não paga as custas da primeira ação e distribui uma segunda ação. O que você, como advogado do empregador, vai fazer? Abrir uma preliminar, tá? De falta de pagamento das custas processuais. Ficou claro? Vamos ver como, então, nós iremos usar isso em um tópico. Olha como é que fica o tópico. O reclamante se ausentou de forma injustificada à primeira audiência. O processo foi arquivado e não houve pagamento das custas. Conforme dispõe o 844, parágrafo 3º e parágrafo 4º... Ah, tá, perdão, tá, gente? Aqui eu me equivoquei, não é parágrafo 2º e 3º, não. É parágrafo 3º e parágrafo 4º. Conforme se dispõe o parágrafo 3º e parágrafo 4º, o reclamante que faltar de forma injustificada à audiência deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais. E esse pagamento é condição para o ajuizamento da nova ação. Diante do exposto, requer a extinção do processo inteiro, porque não dá para salvar nada, sem resolução do mérito, nos termos do 485.4 do CPC. Ficou claro? Então, mais um tópico aí, inciso 12, que pode ser cobrado no seu exame de ordem. E agora vamos para o último tópico, que é a impugnação à justiça gratuita do reclamante. Galera, o que eu preciso te alertar aqui? 2 pontos iniciais, nós já estamos acabando, esse aqui é o último inciso, tá? Fica firme aí comigo. Gente, primeira coisa que eu preciso te falar, você não vai presumir que o reclamante pediu justiça gratuita. O exercício tem que mencionar, tá? O reclamante requereu justiça gratuita. Se o exercício não mencionar que ele requereu justiça gratuita, você não precisa fazer a impugnação, tá bom? Então só vai fazer a impugnação se o reclamante pediu ou se o juiz deferiu, tá? Porque o juiz pode deferir de ofício a justiça gratuita. Então essa é a primeira observação que você tem sobre justiça gratuita. E a segunda observação que você tem é que é o seguinte, muita gente erra isso daqui e impugna a justiça gratuita no mérito da contestação. A justiça gratuita não pode ser impugnada no mérito, tá? Ela necessariamente tem que ser impugnada como preliminar. Por quê, professor? Porque ela está no 337. Lembra que no começo da aula eu te falei, tudo que está no 337 tem que entrar como matéria de preliminar. Fechou? Então, impugnação à justiça gratuita, eu vou falar como preliminar. Gente, como que fica o nosso tópico de impugnação à justiça gratuita? Vamos lá ver. Olha só. Fato. O reclamante pleiteou em sua petição inicial os benefícios da justiça gratuita. Fato. Fundamento. Conforme dispõe o 790, parágrafo 3º e parágrafo 4º, a justiça gratuita será deferida àqueles que recebam salário inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, ou para quem comprovar necessidade. O reclamante ganha um salário muito além do limite de 40% e não juntou nenhum documento comprovando a necessidade dos benefícios. Diante do exposto, não deve ser concedido a ele os benefícios da justiça gratuita. Aqui, galera, só para que ficar claro, tá? Quando você abrir um tópico pedindo para não ser concedida a justiça gratuita, você não vai falar de extinção sem resolução do mérito, por mais que isso está no 337, tá bom? Você vai simplesmente pedir para que não seja concedida a justiça gratuita. Ok? Beleza? E finalizado aí o inciso 13, nós conseguimos estudar a respeito de todas as preliminares, fazendo aqui um manual ultra didático. Você não vai encontrar nenhum vídeo na internet que seja tão didático, tão específico, falando a respeito das matérias de preliminares de contestação nas ações trabalhistas. Tudo bem? O que mais que eu fiz para vocês, tá? Até compartilhar aqui para te mostrar. Galera, aqui depois eu falei sobre as prejudiciais de mérito, tá? Então dá uma olhada, falei sobre prescrição bienal, falei prescrição quinquenal, falei como que nós vamos usar tópico das duas. Estude isso também, tá? Por mais que não é matéria do nosso vídeo aqui, falar sobre preliminar, a gente fala sobre prejudicial em algum outro vídeo mais para frente.
mas eu deixei já um material para vocês. Eu tenho certeza que essa aula te ajudou demais e aí também eu conto com a sua ajuda de deixar aqui a sua curtida e o seu comentário falando o que você mais gostou dessa aula ou do que você aprendeu que você não sabia. Eu agradeço demais que você ficou até o final do vídeo assistindo a respeito desse tema importantíssimo que são as preliminares de contestação e me coloco à disposição para retirar qualquer dúvida que você tiver, ou através aqui dos comentários no YouTube ou lá no Instagram, @oprofrenato. Muito obrigado, gratidão e vamos terminar com a nossa frase de sempre, né? Que Deus abençoe e o pau tore. Tchau, tchau, gratidão mais uma vez.